Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna, aqui no canal falo sobre trabalhos e profissões de maneira divertida, descontraída, contando a história de pessoas, ou falando de séries, filmes, livros e jogos. E hoje a gente está aqui para contar a história da Bianca. Muito obrigada por topar esse convite. E já começa falando um pouquinho de ti, como que tu começou na profissão de enfermagem. Então, primeiramente, queria te agradecer, Bruna, por esse convite, né? Sempre é um prazer poder contribuir, falar um pouquinho sobre a minha história. A enfermagem chegou para mim de uma forma assim, não foi algo que eu tinha um sonho de criança, porque às vezes as pessoas têm um sonho de criança, ou então aconteceu alguma coisa, alguma relação familiar de alguém que adoeceu e aí cuidou e daí decidiu ser enfermeiro por conta disso, mas na verdade, para mim, a enfermagem começou de uma forma completamente diferente. Foi um convite que a vida acabou fazendo para mim, né? Claro que eu sempre fui uma pessoa que gostei de cuidar de pessoas. Cuidar não só em relação à saúde, né? Mas cuidar, né? Cuidar sempre fez parte da minha vida, assim, e da minha trajetória profissional, inclusive. E eu recebi um convite de uma amiga para fazer instrumentação cirúrgica. Assim, instrumentação cirúrgica é um curso livre, é um curso profissionalizante, que você não precisa ter nível superior. Inclusive, nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre instrumentação cirúrgica com uma cirurgia plástica e com uma instrumentadora. Vou deixar aqui no card para você conferir depois. Eu fui fazer instrumentação cirúrgica, assim, mais por curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa que adorei estudar e sempre tive curiosidade sobre tudo, assim, sobre aprender, né? Eu sou uma buscadora nata, assim. E aí eu acabei fazendo esse curso com a minha amiga, entrei em centro cirúrgico, comecei a instrumentar cirurgias, participar desse mundo da saúde, e aquilo me instigou a fazer um nível superior em enfermagem, né? Então aí eu acabei buscando a profissão por causa desse curso de instrumentação cirúrgica. E foi muito interessante, porque a enfermagem ela abriu vários caminhos na minha vida. Um deles foi a liderança, porque foi através da enfermagem que eu descobri a liderar pessoas, porque quando o enfermeiro se forma, ele acaba saindo muito técnico da faculdade. Ele aprende a puncionar uma veia, aprende a fazer um curativo, aprende a cuidados de saúde, mas aí ele sai, entra no hospital, é contratado e acaba ganhando uma equipe de brinde. E aí é que o enfermeiro que está completamente despreparado acaba tendo que lidar com pessoas com diferentes personalidades e ter que, além de cuidar dos seus pacientes, ainda precisa cuidar de uma equipe, supervisionar, ser responsável por aquele plantão. Então, é aí onde eu percebi que são os maiores desafios da enfermagem. Então, por conta disso, eu acabei buscando também, dentro da enfermagem, essa relação de liderar pessoas, né? Foi aonde eu busquei. E eu fui muito desafiada por conta disso, então eu acabei buscando me lapidar nesse sentido, né? Então foi algo que me abriu outros caminhos, né? De cuidar além do paciente, cuidar de equipe, cuidar da minha relação com o ambiente que eu trabalho, então foi mais ou menos isso. Sim. A gente vê, eu vi isso na engenharia, que fiz engenharia e senti isso também, de se formar muito técnico e faltar esse tato com as pessoas, acho que é uma coisa meio generalizada, assim. E aí, quando tu entrou no mercado de trabalho, como que tu foi desenvolvendo isso aos poucos, assim? Essa melhora no lidar com pessoas, na liderança? Tu fez algum curso ou foi naturalmente, sim, com experiência? Primeiro que eu tive muita sorte, porque eu trabalhei numa empresa que o RH era muito bom. E eu tinha uma relação muito boa com a psicóloga, que era a gerente de RH naquela ocasião. E ela me apoiou muito nesse processo de me desenvolver como uma grande liderança. Então, eu estava muito aberta a isso eu conto como um ponto muito positivo. Eu digo, se você não está aberto para aprender, para se desenvolver naquela área, não adianta que não vai ter nada que você faça, que você vai conseguir ser bom naquilo que você faz. Então, primeira coisa é você querer estar aberto. E naquela ocasião eu estava aberta para essa lapidação, e eu tive uma professora muito boa, o nome dela é Letícia, é uma pessoa muito querida na minha vida e é uma grande líder, um grande espelho para mim. E ela me ajudou nesse passo a passo, nesse desenvolvimento. A empresa me pagou um curso de coaching. Eu fiz cursos de liderança, sim.
porque eu acredito que sozinha a gente pode até chegar lá, mas ele é mais lento o processo. Demora mais, né? Exatamente. Mas quando você está aberto, quando você tem boas pessoas, ou seja, pessoas que estão te apoiando e você se abre para isso, acho que a gente voa muito mais alto. E eu tive muita sorte, assim, acredito, de ter pessoas no meu caminho que me desenvolveram. Inclusive o diretor da empresa que eu trabalhava também foi uma pessoa que me desenvolveu muito, que eu tenho muita consideração, porque eu me espelhava muito nele como liderança. Porque ele era uma liderança que olhava sempre para as pessoas. Ele tinha muito cuidado com as pessoas. Então, ele foi para mim um grande espelho. Então, uma das coisas que eu aprendi muito como enfermeira e líder, né, como eu fui desenvolvida para esse olhar, né, eu aprendi muito é que a liderança a gente ensina com exemplos. E aí, como eu tive grandes exemplos na minha vida, então eu acredito que eu fui muito assertiva, né, muito assertiva na minha relação profissional com as pessoas. Tanto que a empresa que eu trabalhei, a gente teve muitos cases de sucesso, e um deles foi a gente reduziu índices de rotatividade, então a gente tinha uma rotatividade bem baixa, a gente zerou o processo trabalhista naquela época, ou seja, só mudando a relação que a empresa tinha com os seus colaboradores, a gente simplesmente zerou, não tinha mais processo trabalhista. Nós somos, inclusive, parabenizados pelo jurídico, porque foi muito legal. Isso tudo em indicadores, né? Então, a gente tinha indicadores de redução, claro que tinha outros projetos envolvidos, que a empresa também contribuiu, então essa parceria, né, de uma empresa boa, que olha pelas pessoas com seus líderes, e eu que fui uma liderança desenvolvida, né, e também tive bons espelhos, então a gente conseguiu ter, assim, resultados muito gratificantes na minha vida profissional, e eu levo isso para a minha vida, né, hoje eu não trabalho mais lá, a vida me deu, eu fiz outros voos, mas eu levo para a minha vida essa experiência. Então, eu acho que todas as experiências que a gente tem na nossa vida, tanto boas quanto desafiadoras, tanto pessoas boas que a gente se espelhou e que a gente teve resultados positivos, né? E também os cursos que a gente faz, aquilo que a gente busca para nos lapidar na nossa vida profissional, eu acho que tudo isso acaba fazendo com que a gente torne quem a gente é. E a gente leva isso para a nossa vida também, porque... Não tem como separar. Não, né? O né? pessoal do profissional. Exatamente. Aquela frase que diz assim, deixa o teu pessoal lá para fora da porta da empresa. Isso não existe, gente. Não e tem também como. deixa o trabalho quando entra em casa. Não tem como. Não é? Se você está chateado com o teu trabalho, você vai entrar em casa e não que vai descontar nas pessoas, mas vai estar claro para as pessoas da tua casa que você não teve um dia legal, e aí vice-versa. Faz parte. Né? Faz parte. Então, acaba tudo se misturando, né? Então, acho que quando a gente se torna um ser humano melhor, a gente se torna um ser humano melhor na nossa profissão. Sim. E quando a gente se torna um profissional melhor, a gente se torna uma pessoa melhor dentro da nossa casa e nas nossas relações pessoais também. Que dica que tu daria para alguém que está entrando ali no mercado de trabalho, ou até não, às vezes está entrando numa empresa nova, mas acontece que não tem esse ambiente tão favorável, assim, é um ambiente mais tradicional, às vezes, ou que não liga tanto para os funcionários, que a gente sabe que tem por aí. Que dica que tu daria para essa pessoa? A dica que eu dou é que você precisa fazer o que é melhor, independente do ambiente que você está. Eu acredito muito que o ambiente, ele nos afeta no sentido de afetar muitas vezes os nossos valores, né? Se você trabalha num ambiente, por exemplo, que para você é tóxico, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que se adaptam super bem em ambientes mais tradicionais, tem pessoas que se adaptam melhor em ambientes mais despojados. Mas quando a gente tem um ambiente tóxico, que daí isso não é bom nem para quem gosta de ambientes mais tradicionais, quanto, né? Eu tô falando de ambientes onde as pessoas são grosseiras, desrespeitosas. Eu acho que esse tipo de ambiente é um ambiente que a gente tem que se retirar, né? Não acho que a gente tem que ficar ali por salário, por dinheiro. Então, isso eu digo assim, a regra número 1. Não tenta entrar numa forma que não é tua. Se não tá né? Não tenta caber numa forma que te desconforta ao ponto de não deixar você crescer. Né? Então, é igual a gente plantar uma sementinha. Se você coloca numa terra que é infértil, aquela sementinha vai morrer na muda. Então, é assim
somos nós, né? Se a gente não tem nada para crescer naquele lugar, se retire, né? Então, é uma pena que ainda existam ambientes assim. Eu espero que isso, no longo do tempo, acabe mudando, né? Apesar que a gente sabe que tem muitos desafios ainda pela frente. Mas, se você está num ambiente mais tradicional, eu acho que você tem que pegar aquilo tudo que tem de melhor e fazer o seu melhor. Se você está num ambiente muito tradicional, onde as pessoas fazem só aquilo que foram contratadas. Gente, não fica nessa. Vai buscar, vai fazer coisas que são fora da caixa. Então, assim, se eu puder trazer um pouquinho do exemplo da minha vida, que eu gosto de falar muito, assim, do que eu vivi, eu me formei enfermeira, fui trabalhar numa empresa que era uma empresa tradicional, né? A minha empresa era uma empresa conservadora, apesar de acontecer esses movimentos, de ter boas lideranças, mas ela era super conservadora. E naquele momento eu comecei a olhar para os lados, comecei a pensar o que eu podia fazer de melhor. Então eu me desenvolvi como liderança. Eu fui convidada, e assim, eu me tornei tão boa com pessoas que eu acabei sendo convidada para assumir o RH da empresa. Então eu sou uma enfermeira que gerenciei um RH. E isso é algo assim que é muito incomum. Mas por quê? Porque eu era muito boa com pessoas. Eu me especializei nisso, né? Me especializei e fui convidada pelo meu diretor. E eu me tornei uma gerente de RH, onde eu acabei desenvolvendo dentro da empresa que eu trabalho cursos de liderança, que depois eu levei isso para a minha vida também pessoal e criei outros projetos. Então, pensa só, lá como enfermeira, que aprendi a colocar soro da injeção, funcionar uma veia, fazer um curativo, e me tornei uma pessoa especialista em pessoas e em treinamentos também. Então não fica só naquela caixinha de eu não aprendo mais porque eu estou nesse ambiente, esse ambiente é muito, ele é muito limitado. Então, um conselho que eu dou para as pessoas que estão agora iniciando suas carreiras, não se limite pelo ambiente, corre atrás, vai atrás daquilo que você ama, que você gosta, que tem a ver contigo, e vai aprender coisas novas, e aquilo que você aprender, mesmo que você ache que não tem absolutamente nada a ver com a tua profissão, traz para dentro da tua profissão e vê aonde que encaixa e te torna um profissional diferenciado. Eu acho que o mercado está precisando de pessoas diferenciadas. Vai você além, né? Não fica esperando os outros te ensinarem sempre, porque às vezes acontece, mas às vezes também não acontece, né? Exatamente. Pegar na mão e te ajudar. Exatamente. Então, tu falou ali de funcionar uma veia, né? Tirar sangue. Fala um pouquinho então da rotina, assim, da enfermagem. Onde é que a enfermagem pode atuar? A imagem que me vem é no hospital, por exemplo. E o que você faz ali? Qual que são as suas tarefas? O que não é tua tarefa? Fala um pouquinho. Então, a enfermagem, eu digo assim, no hospital é onde a enfermagem, entre aspas, está mais limitada ao espaço assistencial, né? Então, assim, é onde ela está ali muito voltada para a assistência do paciente, aos cuidados com o paciente, e essa gama de atividades relacionadas com a assistência do paciente. Mas tem uma frase que eu sempre usava, que eu dizia assim, a enfermagem, ela vai dominar o mundo. O pessoal dá risada, porque eu vejo assim, o curso de enfermagem, ele abre muitos leques profissionais. Então, uma pessoa que faz um curso de enfermagem, ela pode dar aula, pode se tornar professor de cursos técnicos, de cursos superiores, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então, assim, tem uma gama de espaços onde o enfermeiro pode atuar. Além disso, ele pode abrir empresas. Então, hoje a gente tem enfermeiros voltados para a área da beleza, né? Tem enfermeiros que estão trabalhando aí com atividades mais voltados para essa parte de pele, esse tipo de coisa, de tratamentos, de botox. Então, a gente tem enfermeiros estetas. Então, hoje tem enfermeira esteta, que isso está dentro do nosso COREM, que é o nosso conselho. Ele aprova que o enfermeiro possa abrir um consultório e fazer atividades voltadas para essa parte estética mesmo. Ele pode abrir negócios como empresas de home care. Então, hoje um enfermeiro ele pode abrir uma empresa de cuidados. Tem enfermeiros abrindo, além de home care, cuidados com bebê também. Tem enfermeiros que têm empresas voltadas só para recém-nascido. Então, mães que precisam contratar um enfermeiro para um aleitamento materno ou para um cuidado do RN. Então, assim, hoje em dia o enfermeiro ele pode ser um grande empresário. Ele pode
também abrir empresas para vender materiais, né, materiais hospitalares, ele pode ser representante comercial, ele pode, assim, então eu digo assim, ó, atuar dentro de uma assistência de um hospital é uma fração mínima, o leque de opções de um enfermeiro, e eu posso falar da minha história, que sou uma enfermeira trabalha com liderança. Que trabalho com liderança também, e também já atuei dentro de um recursos humanos. Eu já fui gerente de um RH como enfermeira. Então, o enfermeiro, ele pode... E a enfermagem, a gente tem que ser meio MacGyver, assim, na enfermagem. A gente tem que aprender a adaptar as coisas, sabe? Para assistência. Porque tem hospitais que nem sempre eles vão ter tudo, assim, né? Tem hospitais, às vezes, do interior... Que tem limitados os recursos. Limitados os recursos. E o enfermeiro, ele tem que ser criativo. Ele tem que ir lá, ele tem que pegar um cadarço. Daquele cadarço, ele pega um micropore e aí ele transforma. Cara, é uma coisa assim, eu digo, uau, sabe? Enfermeiro é muito criativo. Então, eu acho que para quem escolhe essa profissão, saiba que o leque de opções profissionais, elas são imensas, assim, né? Tem concursos, né, também, tem a área de políticas públicas, então a gente tem enfermeiros hoje a gente tem enfermeiros, vereadores, deputadas que são enfermeiras, né, mulheres que estão na liderança política. Legal. Então a gente percebe, assim, que a enfermagem, ela é muito ampla nesse quesito, assim, de proporcionar bagagem, né? Assim, né? Bagagem e também oportunidades profissionais. Legal. E como que eu sei, assim, se eu... me interessei, tô aqui gostando do que tu tá falando, mas será que é pra mim mesmo? Como é que eu sei, assim, que eu me identificaria com aquela profissão? Essa profissão, no caso. Então, a enfermagem, ela tem a ver com relação com pessoas. Se relacionar com pessoas é algo que é cansativo para você, essa relação com pessoas é muito cansativo, porque tem pessoas que estão mais voltadas para dados, para números. Então, né, eu acredito assim que é algo muito pessoal, né, de você olhar e entender que isso é ou não para você. Mas eu digo assim, às vezes você se descobre no caminho também, né? É difícil você também rotular ou colocar numa caixinha, né? Então, mas eu acredito muito que para você ir para essa área, que é a área de humanas, né? Ela está relacionada com relacionamento. Não tem como você ir para a enfermagem e achar que você não vai se relacionar. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer atividade dentro da enfermagem, ela vai estar voltada para relações humanas. Então, se relações humanas é algo muito cansativo, então eu acredito que não é para você, né? Mas se relações humanas é algo que te fortalece, que te energiza, então com certeza a enfermagem ela pode ser uma opção profissional. E assim, a gente tem, né, desde muito tempo já, algumas séries e filmes e coisas que simulam a área da enfermagem, né? Tu já chegou a assistir alguma? Tu tem alguma opinião formada sobre? É realista, não é realista? Quais são os mitos e verdades ali? Então, sobre séries, eu tenho até uma filha minha, a minha filha mais velha, a Letícia, ela teve uma vez que ela disse: mãe, você precisa assistir uma série, porque é uma série super famosa que quase todo mundo... Grey's Anatomy. Todo mundo em algum momento já viu Grey's Anatomy. Não é? Grey's Anatomy é a queridinha aí das Tem pessoas. gente que fala que se formou em medicina de Grey's Anatomy. Exatamente, E foi muito interessante, assim, que eu assisti o primeiro capítulo do Grey's Anatomy e fiquei no primeiro capítulo. Eu detestei. Eu falei, eu não gosto muito de séries voltadas para voltado para saúde e hospital. Por dois motivos. Primeiro, porque às vezes aparecem cenas que são muito bizarras, que não tem nada a ver com a realidade. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, mas isso, tipo... Então aí fica muito fora da realidade, fica, né, enfim. E também, segundo, porque parece que não me acrescenta, assim, no sentido de que, não que eu saiba tudo, mas como ele também não é científico, né, e eu sou da ciência, eu gosto de coisas relacionadas com comprovações científicas, então eu prefiro ver séries que me tragam outros movimentos para que eu agregue. Então é como se fosse mais do mesmo. Então assistir série que é mais do mesmo para mim, né? Então, e porque tudo na minha vida é muito intencional, assim, quando eu assisto um vídeo, ele tem que acrescentar para mim, tipo, eu não perco muito meu tempo com coisas que não acrescentem, né?
Mas tem muitas pessoas da saúde que adoram e que se divertem muito com Grey's Anatomy, mas não é a minha opção. Entendi. E tu pode contar algum caso, assim, que já te marcou muito por algum motivo, assim, que foi muito chocante ou foi muito inesperado, que já aconteceu contigo? Se eu puder falar, assim, de uma situação que aconteceu comigo, que foi o que mais me chocou dentro da minha profissão, foi quando eu trabalhava dentro de um centro cirúrgico, isso faz muitos anos atrás, mas isso é algo que eu, assim, até hoje, quando eu penso, ainda me toca. Que uma moça muito jovem, ela teve um óbito, eu não lembro se foi um acidente, um afogamento, alguma coisa aconteceu, e essa moça acabou tendo óbito. Ela teve uma morte encefálica, ou seja, o coração não parou de bater. E então ela teve um óbito e a família estava decidindo por doar ou não os órgãos. E foi uma decisão da própria paciente, ela era doadora de órgãos, e a família decidiu então doar todos os órgãos dela. E eu participei dessa captação de órgãos. Então, assim, para mim, foi o mais impactante, por vários motivos. Primeiro, por essa doação, eu fiquei pensando que a doação tanto dessa menina, era uma menina de 20 e poucos anos, muito jovem, a doação da família de saber que estava doando tudo, porque ela doou inclusive os ossos, tá? Ela teve doação de ossos. Sério? Dá pra fazer isso? Dá. O que dá pra doar, assim? Então, e eu participei daquela captação que começou de madrugada, eu fiquei até de manhã, até finalizar. Eu não quis ir embora, o pessoal do meu plantão disse, vai embora. Eu disse, não, eu vou ficar. Porque aquilo para mim foi muito intenso, assim, foi a experiência mais intensa e impactante da minha vida profissional como enfermeira. E eu fiquei ali naquela captação. Então, ela doou córneas, ela doou rim, ela doou os pulmões, ela doou o coração. Gente, assim, eu ver o coração daquela menina bater, sabe, pela última vez. Eu participei daquela experiência e ela doou os ossos. Então, eles retiram os ossos e eles substituem por cano de PVC. Sim, para poder ficar moldado aquele corpo ainda ia, aquela família ainda ia fazer o velório. Então, assim, foi impactante em todos os sentidos. Primeiro, por ver aquela, né? Aquele ato de amor, de assim, amor, ao outro, né? sim, ao outro, de ver os órgãos dela vivo e sabendo que aqueles órgãos captados, e era engraçado porque vinha as equipes, né? A equipe do banco de olhos retirava as córneas e já saía, pegava o carro e já saía. Acho que iam para Blumenau. Porque tem que ser na hora. Na hora. Então, assim, tá. os doadores já foram comunicados e já tinham que ir para o hospital ser preparados, porque a doação é assim, tu capta e tu já coloca na pessoa tem uma que vai... janela de tempo. Exatamente, a mesma coisa, o coração, então foi retirado o coração, foi dado para equipe de cardiologia, aí depois entrou a ortopedia, então as equipes iam trocando, a equipe que ia captando, e a única pessoa que ficou até o fim fui eu, que estava auxiliando aquelas equipes, né? Entrei como instrumentadora naquela ocasião e eu fiquei até o fim. Então eu saí muito impactada daquela experiência, assim, foi a experiência na enfermagem que me ensinou muito, me ensinou sobre a vida, me ensinou sobre doação, me ensinou sobre a continuidade da vida. Foi uma experiência bonita e importante. Legal. Nossa, não era o que eu tava esperando. A gente espera uma ferida gigantesca, uma coisa sangrando, e não vem uma coisa dessa bem bonita. Eu tive essa oportunidade, assim. E como foi a minha primeira vez, talvez as pessoas que participam de captação já estão acostumadas. Mas como foi a minha primeira vez que eu participei, eu só participei dessa, eu nunca mais participei de nenhuma captação. Até porque não é algo comum, né? Como eu participei apenas dessa, então foi única e inesquecível. Que legal. Ai, que bom. E para finalizar, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, assim, durante a tua trajetória, sendo enfermeira, trabalhando com isso, o que tu aprendeu sobre ti mesma, assim? O que essa profissão te ensinou? Autoconhecimento. Me conhecer. Autoconhecimento foi assim, algo que mais me ensinou dentro da profissão. Porque eu tive que me conhecer, né? Eu aprendi a conhecer quem era a Bianca nesse espaço com o outro, quem era a Bianca
alguém que, quando eu comecei eu a desenvolver pessoas, porque eu fui desenvolvida e depois eu me tornei contribuição. Então, para que eu me tornasse contribuição na vida de outras pessoas, eu precisei me conhecer muito, né? Saber o que eu tinha para contribuir, porque às vezes a gente está muito inconsciente na nossa vida. A gente passa muito inconsciente, não sabe quem a gente entra no piloto automático. Vai vendo um dia atrás do outro, atropelado. Exatamente, ainda mais de plantões em plantões, tem dias que eu tô bem esgotada ou trabalhando muito, porque enfermagem, pessoal da saúde, às vezes inventa um monte de moda, né? Trabalha demais e não deve trabalhar tanto. Então, às vezes, sim, às vezes eu também tô no piloto automático, mas eu digo que, assim, o meu maior aprendizado assim, na minha vida profissional foi aprender a me conhecer, né? Um pouquinho mais, né? Porque a gente pensa que a gente sabe muito sobre a gente não sabe nada. Todo dia aprende uma coisa nova. Todo dia, né? Mas assim, aprender a essa busca de autoconhecimento, tá sempre me questionando quem eu sou para o outro, quem eu sou nesse mundo. Aqui eu tô me tornando contribuição ou não? Ou eu tô só pensando no meu umbigo, porque a gente às vezes trabalha e pensa só no umbigo da gente, né? Mas em que momento nas minhas relações de trabalho eu sou contribuição? Sim. Então... Ai, que legal, muito bonito. Muito obrigada por tudo, aprendi muita coisa. E para o pessoal de casa, vamos deixar o recadinho, então, para se inscrever no canal, para a gente continuar fazendo vídeos, trazendo mais convidados, trazendo mais conteúdos diferentes. Deixe o seu like se você gostou. E comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no canal, que eu trago aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, obrigada! Ai, lindona! Ai, que prazer! Legal, fiquei né? feliz com esse convite! Ai, legal, muito bom. Adorei.